Glória a Deus, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Quem não achar o livro de Apocalipse, misericórdia. Livro de Apocalipse é o último, vamos lá, gente, ó. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que tem nome de quem vive, mas está... Que tem nome de quem vive, mas está morto. Olha que palavra pesada de Jesus. Conheço as tuas obras. Tens nome de quem vive, mas está morto. O que significa parecer estar vivo, mas estar morto? Isso é uma falsa aparência, não é? Vida e morte são palavras opostas. E talvez as palavras mais distantes uma da outra no seu significado. Opostas demais. É a mesma coisa que Jesus diz aqui: você parece vivo, mas está morto. Você parece honesto, mas você é desonesto, trazendo para uma realidade nossa. É como você dizer para uma pessoa: você parece fiel, mas no fundo você é infiel. É algo bastante pesado, não é? Ainda mais quando envolve vida e morte. E Jesus fala isso para essa igreja aqui, do livro de Apocalipse, a igreja de Sardes. E é bastante acertado quando Jesus diz isso. Jesus é bastante assertivo quando ele diz essa frase para essa igreja. Sabe por quê? Eu vou te dar um contexto da igreja de Sardes, da região de Sardes. Sardes era uma cidade na Ásia Menor, na Turquia, né? E a fama de Sardes é que ela era uma fortaleza. Sardes, ela ficava 300 metros acima das montanhas. Então, para qualquer povo, qualquer pessoa tentar chegar em Sardes, era preciso transpor todo um relevo bem difícil, bastante complicado. E Sardes, então, por conta dessa segurança da sua localização, tinha um povo que estava bastante tranquilo com relação a isso. A gente tem uma localização privilegiada, mas justamente por conta disso, olha o que aconteceu. Um antigo rei da Lídia, ele escolheu Sardes como o local para deixar seu império e todas as suas riquezas, justamente por ser uma cidade segura, né? E essa sensação de segurança do povo de Sardes fazia com que o povo não vasculhasse, não monitorasse as suas entradas. Então o que acontece? Os vigias da cidade, da entrada da cidade, dormem. E um persa, de noite, escala a montanha, entra na cidade, abre as portas da cidade e os persas entram e acabam com tudo. Isso não aconteceu uma vez só. Isso aconteceu mais de uma vez, e não só com os persas. Diversos povos chegaram ali e fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque aquele povo tinha uma sensação de segurança. Eles tinham uma autossegurança. Eles achavam que por conta da localização que eles estavam, eles estariam tranquilos, seguros. Era uma falsa aparência. Jesus disse para eles essa mesma linha: Ei, vocês parecem estar vivos, mas estão mortos. Justamente para Sardes ele diz isso por conta desse contexto. Eles entendiam como ninguém parecer algo e não ser, porque eles pareciam ser seguros, pareciam ser uma fortaleza, mas por conta da sua falta
por conta dessa segurança toda que eles tinham, eles justamente foram invadidos. Mas vamos lá, esse é só um contexto. Agora vamos lá. Vou falar um pouquinho dessas aparências que o livro de Apocalipse também diz. O que todo mundo diz por aí? As aparências enganam. Você acha que as aparências enganam? Quem aí... O que é preconceito? É um conceito prévio, né? Que você muitas vezes forma sem conhecer. Então, as aparências podem enganar? Podem enganar. Você pode olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa ela é tranquila, quando você conhece realmente aquela pessoa, ela é explosiva. Ou ao contrário, ou em diversas outras situações. Olha o que o livro de Apocalipse fala das aparências. Vamos lá. Abre aí a tua Bíblia em Apocalipse 5. Tens nome de quem vive, mas está morto, é uma falsa aparência. É uma falsa segurança que eles tinham. Olha aí as aparências de novo, vamos ler lá. Apocalipse 5, no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um que parecia que tinha sido morto. Olha aqui, olha ali o versículo 4. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá. Jesus ali era o leão da tribo de Judá, só que quando João olha, ele vê o cordeiro. É o cordeiro, que é o leão. Olha se você fosse levado pela aparência também. É o cordeiro que parecia que tinha sido morto, como disse ali. Mas era o leão. Agora vai lá em Apocalipse 2:9. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Aqui é para a igreja de Esmirna que Jesus está falando. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, mas tu és rico. A aparência daquela igreja era de pobreza, mas aquela igreja na verdade era rica. Aqui está a diferença do olhar de Jesus, e é aí que a gente vai chegar. Jesus, as pessoas olhavam para os habitantes daquela região, para os membros daquela igreja de Esmirna, e são pobrezinhos. Todo mundo passava, e coitadinho deles. Mas quando Jesus olha para aquela igreja, Jesus não se atém à aparência externa. Ele diz, você parece pobre, mas tu és rico. Jesus vê de outra maneira. A palavra nos ensina que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos somente, o exterior, mas Deus vê o coração. Então, a visão do Senhor, ela é totalmente diferente da nossa, e a visão do Senhor, ela vê para dentro de nós. O Senhor nos vê com óculos de raio-x, Ele vê nossa alma, Ele vê nosso espírito, Ele nos vê por dentro, amém? E eu quero te dizer algo, amado, em nome de Jesus. Aparências não impressionam Jesus. Parecer algo para os outros, para si aparecer, não impressiona Jesus. Conhecer a palavra somente, não impressiona Jesus. É isso mesmo. Conhecer a palavra não impressiona Jesus. Conhecer a palavra e viver a palavra impressiona Jesus. Abre a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 23.
essa palavra é para que a gente possa começar a refletir e para algo muito importante, amados. Para que nós não tenhamos uma falsa segurança. Para que nós não fiquemos achando que a gente está com a corda toda, que a gente está daquele jeito, mas no fundo a gente está caminhando para o inferno, amados. É para a gente não estar ligado nessa aparência, mas na aparência que o Senhor diz. Olha lá, o livro de Mateus 23, deixa eu abrir aqui também. No versículo 3, olha só o que Jesus fala aqui. Aqui, Jesus ainda na terra. Lá, Jesus glorificado. 23, 3 diz assim. Portanto, vamos desde o primeiro, melhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Tem uma vírgula aqui. A vírgula significa uma continuação. Ela está interligada a todo esse contexto. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Amado, dizer que você é do Senhor, vir à igreja, não te faz um crente. Tem até uma frase que diz assim: vir à igreja não te faz um cristão, assim como ir no McDonald's não te faz um hambúrguer. É verdade. Vir à igreja por si só não significa nada se aquilo que você ouve aqui você deixa entrar e sair. E Jesus, Ele não quer que você tenha uma falsa segurança de: estou indo na igreja, sou crente, estou indo para o céu. Só que você sim está vindo para a igreja, está ouvindo, mas você não está botando em prática nada do que você está ouvindo. Amado, é duro o que eu vou te falar, mas você está indo para o inferno se você estiver fazendo isso. Jesus, Ele quer a obediência à palavra dEle. E obedecer a palavra, muitas vezes não é fácil. A gente tem que abrir mão de certas aparências também. A gente às vezes tem que conseguir ser humilde quando a tua vontade é responder. A gente tem que calar quando a vontade é falar. A gente tem que dar outra face quando às vezes a gente queria dar um tapa na face do outro. Jesus não quer essa aparência. Ele não quer que a gente ache que só porque ouvimos a palavra estamos bem. Não basta ouvir. Não basta ouvir. Mateus 23, 25 agora. Versículo 25. Você já está em Mateus. Essa aqui é aquela chapuletada de Jesus. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Olha aqui, Jesus de novo. Para Jesus não importa o que você aparenta externamente, importa o que você é por dentro. A gente pode parecer ou querer parecer muitas coisas, mas como eu disse, nada disso impressiona Jesus. Nada disso impressiona Jesus. Os fariseus aqui, que Jesus repreende tão severamente, escribas, conhecedores da palavra. Só que, como a gente leu no versículo anterior, conhecedores e não praticantes.
Por fora, bela viola. Por dentro, nós não podemos ser assim. E essa palavra para nós que estamos dentro da igreja, ela é ainda mais séria. Porque a gente pode estar achando que por fora está a bela viola. Ou a gente está querendo parecer que é cristão. A gente só parece, a gente não é. A gente só ouve. Fala para todo mundo que vem na igreja no domingo. Tá tendo o jogo do Corinthians. Ah, vamos assistir o jogo. Não, hoje eu vou para a igreja. Aleluia. Não, hoje eu vou para a igreja. Tá até com a Bíblia debaixo do braço. Só que aí na sexta-feira à noite, sabe aquele happy hour? Aí você tá lá no boteco com teus amigos do trabalho. Aí você tá lá no trabalho mesmo, falando do teu chefe pelas costas. Ou pior, você tá lá no teu trabalho tentando queimar aquela pessoa que trabalha com você para tomar o lugar dela. Mas domingo eu vou para a igreja. Domingo eu estou na igreja. Que adianta estar na igreja física se nós não estamos sendo igreja? Se nós não estamos sendo lugar que a gente... A igreja é o lugar que a gente recebe a boa nova. Se nós não estamos divulgando essa boa nova, a gente ouve a boa nova, ouve. E aí a gente põe para fora a velha. E que não é nova e não é boa. É para a gente refletir, irmãos. Que aparência a gente está transmitindo? E será que a gente não está se enganando em algumas coisas? Será que a gente não está ouvindo algumas coisas e praticando só aquelas outras lá, que é mais tranquilo? Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Romanos 2, no versículo 13, diz assim: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Aqui a lei de Deus, lei do amor. Paulo falando, justos diante de Deus não são só os que escutam o que Deus ensina e fala, mas aqueles que praticam o que Deus fala. Será que a gente não está aqui muitas vezes só como um ouvinte? A gente ouve, aí toca aquele louvor em tom menor, e aí a gente se quebranta naquele momento, até chora. Isso tem que acontecer, isso é bom. Isso é um momento único. Mas esse momento tem de permanecer. Aquele baque que você recebeu, quando às vezes Deus falou na palavra algo diretamente para você, ou aquela sensação de que quando a música tocava, você sentiu algo de Deus, isso não pode ficar só naquele momento. Ele não pode estar só no emocional. A gente não pode agir no emocional com Deus, amados. O emocional ele passa. E o emocional ele te leva para os dois lados. Tem hora que você vai estar na euforia. Tem hora que você vai estar amoadinho, né? No racional não. É sabendo, tá difícil. Essa semana foi dura, mas eu tô lá, preciso aprender de Deus. Preciso me fortalecer. Deus precisa falar comigo porque eu preciso de uma direção. Eu preciso ir lá ouvir. Mas, além de ouvir, eu preciso pôr em prática aquilo que eu escutei. Versículo 21,
Romanos 2, 21. Olha aqui a aparência. A gente está falando então de aparência interna, a falsa aparência que você tem, a falsa segurança ou a real segurança, que seja real, de estar sendo a mesma pessoa dentro e fora da igreja. Olha aqui o que diz o versículo 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a ti mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba os templos? Olha aqui o que ele está falando. Fora daqui, a gente diz para todo mundo que a gente é crente. Ou fora daqui, a gente quer pregar para todo mundo. Só que ele está dizendo aqui qual é a repreensão. Você pregar aquilo que você não vive. Você tem que pregar, sim. Mas você tem que viver aquilo que você prega. Muitas vezes, o maior testemunho é você viver. Às vezes não é falar. Às vezes você não tem possibilidade de falar. Ou às vezes não querem ouvir. Mas ninguém consegue parar a tua atuação correta. O teu jeito de agir certo. Isso é notório. A gente tem de ser essa pessoa. A pessoa que ela é fiel a Deus dentro da igreja e fora da igreja. A pessoa que é fiel a Deus com os irmãos e com o grupo lá fora. Com os irmãos que estão aqui dentro e com os melhores amigos lá fora. A gente tem que ser a mesma pessoa. Se você aqui dentro é uma pessoa e lá fora você se envergonha de ser quem você é aqui dentro, Deus está falando especialmente com você. Não viva de aparência. A aparência de santidade não é santidade. Temos de viver a palavra. Ouvir e viver, ouvir e praticar. Romanos 2 agora ainda, versículo 28. Diz assim: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Não adianta aparecer externamente, se internamente não é a mesma coisa. Não se engane. Não viva dessa falsa aparência. Não pareça que está vivo, ou não ache que você está vivo estando morto. É pesado essa repreensão de Jesus. É pesada porque ela é direcionada a algo que é extremamente importante, que é salvação. Imagina no teu último dia. Imagina que hoje é teu último dia. Que daqui 5 minutos sua vida acaba. Já imaginou? Nesses 5 minutos, você está pensando assim, não, eu estou bem. Estou na pegada. Só que isso é só aparência. Jesus está falando assim, você parece que está vivo, mas você está morto. Jesus não brinca, irmãos. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Não se enganar. Né? Porque não adianta a gente só parecer por fora. Não adianta eu sair aqui e querer parecer para o Maurício que eu sou cristão, se no fundo eu não ajo em outros momentos em que o Maurício não me vê. Eu não ajo como eu ajo aqui dentro. Porque Deus está te vendo em todo lugar. E você está se enganando muitas vezes. Não se engane, amado. Reflita, é para pensar. Aquilo que nós somos aqui, nós somos em todos os lugares. Aquilo que nós aprendemos aqui, nós colocamos em prática em todos os lugares. Qual é aquela situação lá fora que ainda te bagunça,
que ainda te tira do eixo. Pensa nela aí, é nela que em nome de Jesus você vai começar a agir como cristão. É nessa situação que te tira do eixo que você vai começar a agir como cristão. E tudo que eu estou falando aqui, de aparência, eu estou querendo mostrar que a palavra inteira diz isso. Abre lá agora em Tiago, no capítulo 1. É Bíblia, palavra de Deus. Tiago 1, 22. Olha lá de novo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Quando eu li isso aqui, eu ficava tentando entender, né? Como assim? Aquele que não pratica é semelhante à pessoa que se olha no espelho, né? Aquele que é só ouvinte e não praticante. Você sabe como é isso? Mais ou menos assim. Você vai sair, aí você se arruma. Você vai tomar aquele banho e tal. Quem tem cabelo ainda passa gel, né? Passa perfume e tal. Aí na hora que você vai sair, você se contempla. E você só sai se você olhar e se falar, tá legal. É ou não é? Você não vai olhar e falar, putz, tá um caco meu, mas vai assim mesmo. Difícil, né? Você vai olhar e falar, manda aquele pro espelho, né? Ó, você é o cara, tal. E aí você sai. É assim mais ou menos, né? Quando você ouve a palavra, você também se olha no espelho e você pensa assim, ó, você é crente, hein, meu? Ó, foi na igreja no domingo, hein? Sou o cara. Só que aí, quando você se viu no espelho, lá, você saiu do espelho e você esqueceu de como você estava. Você não sabe se no meio do caminho, aquele gel que você passou baixou, se aquele perfume que você passou já está cheirando CCCC, é ou não é? E é assim também, quando você ouve e não pratica. Ela fala que você se olha no espelho e esquece. É a mesma coisa, você se olha, você fala, vou na igreja, ó, sou o cara. Aí você sai lá fora, você esquece de tudo que você ouviu. Você esquece de toda a palavra. E você não pratica. E pior, você tem a falsa segurança de se olhar e falar, sou o cara porque eu fui à igreja. Não é assim. Isso tudo também se resume em uma coisa, irmãos. É uma guerra. É a luta da carne contra a luta e um guerreia contra o outro. Direto, não para. É sua carne gritando, você falando, não, isso eu não posso fazer. Sua carne não faz sim, você fala, não, isso eu não quero, faz, não. É difícil, não é fácil. Mas tudo isso é pra gente não se enganar. A carne está querendo, a carne está vindo, deixa a carne. Não pode ser desse jeito. Porque senão a gente acha que está abafando, quando na verdade para Jesus a gente não está fazendo nada. Jesus está falando com a gente, amados, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Romanos 8 agora. Vocês devem estar pensando assim, caramba, o Luizinho abre a Bíblia, hein, meu? É, porque se eu falar alguma coisa que não está aqui, misericórdia. Então, tudo que eu falar tem que estar aqui, ó. Quando eu pregar, traz Bíblia, traz no celular, traz impressa. Se for o Maurício, não precisa trazer que ele tem a Bíblia na cabeça, né? Mas traz sim. Romanos 8, versículo 13, vamos lá. A
gente acabou de dizer que é uma luta. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui, ó, vida e morte. Ó lá o início, Jesus falando, parece ter vida, mas está morto. Vida e morte, carne e espírito. Jesus e fora de Jesus. Romanos 6, para a gente caminhar para o final. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha lá. Como pessoas que passaram da morte para a vida. Quando nós nos batizamos, a simbologia do batismo é qual? Morte e vida. O sepultamento de uma pessoa que morre ali nas águas e nasce uma nova, simbolicamente. Passamos então da morte para a vida. Fora o batismo, quando conhecemos a Cristo, pensa quando você ainda não conhecia a Cristo. A diferença de como você era antes e de como você é hoje. E aí, você acha que você passou da morte para a vida? Você passou da morte para a vida? Amém. Então, por que Jesus diz que alguns aparentam estar vivos, mas estão mortos? Para a gente pensar, irmãos. Vamos voltar lá no texto inicial de Apocalipse, que é o final da mensagem, Apocalipse 3, no versículo 2. É a continuação do que nós lemos. Depois de Jesus dizer aqui, conheço as obras que você realiza, que tem nome de quem vive, mas está morto. Olha a continuação e olha o porquê Jesus se importa tanto em dizer isso para que a gente não tenha uma falsa aparência. Versículo 2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Olha aqui a motivação de Jesus para pegar no nosso pé nesse sentido. Se você não vigiar, se você não prestar atenção nisso, de que alguns parecem ter vida, mas têm morte, se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei. Olha agora. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Dá um glória a Deus aí, irmão. Jesus diz isso. Mas naquela igreja, onde alguns pareciam ter vida, mas estavam mortos, tinha um pequeno número de vivos de verdade. E para esses vivos, Jesus diz, vocês andarão comigo de branco, porque vocês são dignos. O vencedor será assim vestido de branco,
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vida é essa. A vida nos leva para isso. Andarmos de branco com Ele, sermos confessados por Jesus a Deus, não ter o nosso nome apagado do livro da vida, como está aqui. Salvação. Vida e morte. O início desse texto. As palavras mais opostas que podem existir. Andemos para adquirir aquela vida, amados. A vida que o Senhor diz aqui. Não tem uma falsa aparência. Se converta de verdade. Creia em Deus de verdade. E ainda há tempo. Porque Deus é bom demais, Ele é muito misericordioso. Deus não quer nos mandar para o inferno como muita gente por aí pensa. Deus quer que todo mundo se salve. Só cabe a nós. A parte dele Ele já fez. Cabe a nós, não está mais nas mãos dele nesse sentido. Ele já fez. Basta a gente fazer a nossa parte agora. Deus não quer que nós caminhemos para o inferno. A palavra diz que o inferno foi feito para Satanás e para os anjos caídos dele, não para seres humanos, não para nós. Mas Deus é tão justo que Ele não poderia permitir que pessoas que vivem aqui nessa terra, como Satanás, fossem para o céu. O céu não é lugar de Satanás. Deus não permitiria que pessoas que têm o caráter de Satanás fossem para o céu. Por isso Deus é justo. Mas o inferno não era para nós. E em nome de Jesus, para nenhum de nós aqui. Que todos nós, em nome de Jesus, vamos estar com Ele, vestidos de branco. Em nome de Jesus, se coloque de pé, amado. Santo Deus, querido, amado Pai, nós oramos a Ti agora, Jesus. Primeiro agradecendo ao Senhor por falar conosco, Jesus. Agradecendo pela Tua palavra, Pai, e pela Tua misericórdia, porque nos repreender é pura misericórdia, Jesus. Falar para a gente se consertar é um pai que quer ensinar a seus filhos. É um pai que dá uma bronca no seu filho para que seu filho não erre. E o Senhor faz assim porque o Senhor nos ama, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e que em nome de Jesus nós possamos ser assim, não ter a falsa segurança ou uma vida de aparências, Jesus. Que nós possamos viver de verdade, Senhor. Que a gente possa ser igual aqui dentro, na Tua presença e fora, na rua, onde nós estivermos. Porque aí nestes lugares nós também estamos na Tua presença, Jesus. Aonde eu poderia me esconder, como diz a Tua palavra, de Ti? Em todos os lugares Tu estás, Senhor. O Senhor nos vê. Não adianta a gente se esconder do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações, Pai, para que a gente possa ir mudando, Pai. Que o Senhor vá tocando em nós aquilo que ainda é aparência, Jesus. Que o Senhor vá tocando em nós e mudando aquilo que é religiosidade e não é Jesus. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós porque nós dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos muda, Pai. E louvado seja o Teu nome, Pai. Porque o desejo do nosso coração é andarmos de branco junto contigo, Jesus. É sermos salvos, Pai. É vê-lo face a face, Jesus. É estar com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco durante esta semana. Transforma-nos. E a cada dia que nossa vida possa ser, como a Tua palavra diz, como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar um dia perfeito. Que nós possamos, cada dia mais, estar parecidos com Teu Filho, Pai. Isso é o que nós oramos e Te agradecemos, desde já em nome de Jesus.
Amém. Glórias a Deus.